Federal, políticas para as mulheres, legislação e primeiros socorros. Revisão certeira para todos os cargos, foco no que mais pode virar questão. Ordem de prioridade para estudar. Prioridade máxima, Lei Maria da Penha, Lei Complementar número 840, Lei Distrital número 7.484, Plano Distrital de Política para as Mulheres, Lei Orgânica do DF, RIDER e Realidade do Distrito Federal e Primeiros Socorros. A Lei Maria da Penha merece atenção especial porque o próprio edital determina a cobrança de pelo menos 3 questões. Então vamos lá. Distrito Federal e RIDER. Características essenciais do Distrito Federal. O Distrito Federal abriga Brasília, capital da República, integra a região Centro-Oeste, não pode ser dividida em municípios, organiza-se em regiões administrativas, acumula competências estaduais e municipais, possui forte dependência do setor público e do setor de serviços e apresenta intensa integração econômica e social com municípios do entorno. Brasília e a ocupação territorial. Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960, durante o governo de Juscelino Kubitschek. A transferência da capital teve como objetivos principais promover a interiorização do desenvolvimento, estimular a ocupação do Centro-Oeste, integrar diferentes regiões do país, reduzir a concentração política e econômica no litoral. Organização do espaço urbano. A realidade do Distrito Federal é marcada por plano piloto como centro político-administrativo, expansão das regiões administrativas, crescimento urbano acelerado, movimentos pendulares entre o DF e o entorno, desigualdade social e territoriais, pressão sobre transporte, saúde, habitação, saneamento e segurança. Agora veja a pegadinha. Região administrativa não é município. RIDER, a região integrada de desenvolvimento DF e entorno. A RIDER foi instituída pela Lei Complementar Federal número 94 de 1998 para promover a articulação administrativa entre União, Distrito Federal, Estado de Goiás, Estado de Minas Gerais, municípios integrantes da região. Seu objetivo central é coordenar políticas públicas e ações voltadas ao desenvolvimento regional e à redução das desigualdades. Área de interesse comum. Entre os municípios, os principais temas de interesse da RIDER estão infraestrutura, saneamento básico, transporte, saúde, educação, segurança, habitação, geração de emprego, uso e ocupação do solo, proteção ambiental, desenvolvimento econômico e o Coaribe. O Conselho Administrativo da RIDER, Coaribe, coordena atividades desenvolvidas na região. Compete ao Conselho coordenar ações dos entes federativos, promover o desenvolvimento regional, buscar a redução das desigualdades, harmonizar programas e projetos, acompanhar políticas públicas comuns. A Coaribe está atualmente vinculada à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, SUDECO, na estrutura do Ministério da Integração
e do desenvolvimento social. Pegadinha da RIDE. A RIDE não cria um novo estado. Os municípios integrantes continuam pertencendo a Goiás ou a Minas Gerais. A RIDE não elimina a autonomia dos entes. Seu objetivo é a cooperação e a integração administrativa. Municípios originados do desmembramento do município integrante passam automaticamente a integrar a RIDE. Realidade do Distrito Federal. Aspectos sociais. O DF apresenta elevada desigualdade de renda, concentração de empregos no centro, deslocamentos diários entre regiões administrativas, grande demanda por políticas de assistência social, vulnerabilidade de parte da população do entorno, necessidade de proteção a mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Aspectos econômicos. A economia distrital possui forte presença de administração pública, comércio, serviços, construção civil, tecnologia, atividade financeira. A atividade industrial e agropecuária possui peso menor quando comparado ao setor de serviços. Aspectos ambientais. O DF está inserido predominantemente no Cerrado. Pontos importantes: existência de nascentes relevantes, pressão de expansão urbana, necessidade de preservação de áreas ambientais, períodos de secas intensa, risco de incêndios florestais, problemas relacionados ao uso do solo e aos recursos hídricos. Plano Distrital de Política para as Mulheres, PDPM. O PDPM orienta políticas públicas voltadas à igualdade de gênero, à promoção do direito das mulheres, à valorização da diversidade, ao enfrentamento da violência, à ampliação da autonomia feminina. O plano é constituído com participação do poder público e da sociedade civil. Eixos centrais do segundo PDPM. Eixo 1. Igualdade no mundo do trabalho e autonomia econômica. Busca igualdade de oportunidades, qualificação profissional, geração de renda, apoio ao empreendedorismo feminino, combate à discriminação salarial, conciliação entre trabalho e responsabilidades familiares. Eixo 2. Educação para a igualdade. Busca combater discriminações, promover educação sem preconceitos, enfrentar estereótipos de gênero, ampliar o acesso e a permanência das mulheres na educação, incentivar mulheres nas áreas científicas e tecnológicas. Eixo 3. Saúde integral, direitos sexuais e reprodutivos. Abrange atenção integral à saúde da mulher, prevenção de doenças, saúde materna, planejamento reprodutivo, saúde mental, atendimento humanizado, respeito aos direitos sexuais e reprodutivos. Eixo 4. Enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres. Envolve prevenção da violência, acolhimento, proteção, responsabilização do agressor, integração da rede de atendimento, capacitação dos agentes públicos, acesso à justiça, produção de dados sobre violência. Eixo 5. Participação
nos espaços de poder e decisão. Busca ampliar a participação política das mulheres, fortalecer lideranças femininas, aumentar a presença em cargos de direção, garantir participação social nas decisões públicas. Os 5 primeiros eixos são expressamente utilizados pelo governo do Distrito Federal como referência atual do segundo PDPM. Outros temas relevantes do plano: igualdade para as mulheres rurais, cultura e esporte, comunicação e mídia, enfrentamentos do racismo, sexismo e discriminações, atenção às mulheres idosas, negras, indígenas, com deficiência e com situação de vulnerabilidade, e acesso à moradia e ao desenvolvimento social. Ideia-chave do PDPM: transversalidade das políticas, intersetorialidade, participação social, igualdade de gênero, diversidade, inclusão, autonomia econômica, prevenção da violência, garantia de direitos. Pegadinha: políticas para as mulheres não se limita ao combate à violência. Abrange trabalho, renda, saúde, educação, participação política, cultura e autonomia. Lei Orgânica do DF, título 6, da Ordem Social e do Meio Ambiente. O artigo 200 estabelece que a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivos o bem-estar e a justiça sociais. O DF deve atuar em integração com a União para assegurar direitos relacionados à educação, saúde, segurança pública, alimentação, cultura, assistência social, meio ambiente equilibrado, lazer, desporto, saúde. A saúde é direito de todos, dever do Estado, garantida por políticas sociais e econômicas, prestada por meio de ações de promoção, proteção e recuperação. Pontos importantes: acesso universal e igualitário, atendimento integral, prioridade à prevenção, participação da comunidade, integração do Sistema Único de Saúde. Assistência social é prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição. Objetivos: proteção à família, proteção à maternidade, proteção à infância, proteção à adolescência, proteção à velhice, amparo às pessoas em vulnerabilidade, integração ao mercado de trabalho, promoção da autonomia. Assistência social não exige contribuição. Educação. A educação é direito de todos, dever do Estado e da família, voltada ao pleno desenvolvimento da pessoa, destinada ao exercício da cidadania, ligada à preparação para o trabalho. Princípios importantes: igualdade de acesso, liberdade de aprender e ensinar, pluralismo de ideias, gratuidade do ensino público, valorização dos profissionais, gestão democrática, padrão de qualidade. Cultura. O poder público deve garantir acesso à cultura, proteger o patrimônio cultural, incentivar manifestações culturais e respeitar a diversidade, preservar a memória histórica. Criança, adolescente, jovem, idoso e pessoas com deficiência devem receber proteção especial e prioritária. Pontos cobrados:
proteção contra negligência e violência, convivência familiar e comunitária, inclusão social, acessibilidade, dignidade, proteção integral, prioridade no atendimento, meio ambiente. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, deveres do poder público, preservar recursos naturais, proteger fauna e flora, combater a poluição, promover educação ambiental, controlar atividades potencialmente poluidoras, recuperar áreas degradadas. A proteção ambiental é dever do Estado e da coletividade. A Lei Complementar número 840 de 2011. Conteúdo delimitado pelo edital. Disposições preliminares. Deveres, regime disciplinar, processo de apuração de infração. A lei rege os servidores públicos civis da administração direta das autarquias e das fundações públicas do Distrito Federal. Deveres do servidor. Entre os principais, exercer as atribuições com zelo, ser leal às instituições, observar normas legais e regulamentares, cumprir ordens superiores, salvo quando manifestamente ilegais, atender com presteza, comunicar irregularidades, zelar pela economia do material, conservar o patrimônio público, guardar sigilo, manter conduta compatível com a moralidade, ser ácido e pontual, tratar as pessoas com urbanidade. O servidor não deve cumprir ordens manifestamente ilegais. Responsabilidade do servidor. O servidor pode responder na esfera civil, penal e administrativa. Essa responsabilidade pode ser cumulativa e, em regra, são independentes. Responsabilidade civil decorre de prejuízo causado ao erário, a terceiros, por ação ou omissão, com dolo ou culpa. Responsabilidade penal resulta de crime ou contravenção praticado pelo servidor. Responsabilidade administrativa resulta da violação de dever ou proibição funcional. Infrações disciplinares. As infrações são classificadas conforme a gravidade em leves, médias e graves. Na aplicação da sanção, deve ser considerada natureza da infração, gravidade, danos ao serviço público, circunstâncias agravantes, circunstâncias atenuantes e antecedentes funcionais. Sanções disciplinares: advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão. Advertência aplicada por escrito, ligada em regra à infração leve. Suspensão ligada à infração média. Afasta temporariamente o servidor. Pode ser convertida em multa, conforme os requisitos legais. Demissão aplicada em infrações graves. Exoneração não é punição. Demissão é sanção disciplinar. Prescrição disciplinar. Decore. Primeiro ano. Um ano, aliás. Um ano, infração punível com advertência. Para prescrever uma
a disciplina, 2 anos, infração punível com suspensão, e 5 anos, infração punível com demissão, cassação ou destituição. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição conforme as regras legais. Apuração de infração disciplinares. Sindicância é o procedimento investigativo utilizado para esclarecer fatos e responsabilidades. Pode resultar em arquivamento, aplicação de advertência, aplicação de suspensão de até 30 dias, instauração de processo disciplinar. O prazo é até 30 dias, prorrogável por igual período. Processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor por infração disciplinar. Deve assegurar contraditório, ampla defesa, devido processo legal, imparcialidade, produção de prova, motivação da decisão. Fase do processo, decore isso. A fase do processo, instauração, instrução, defesa, relatório e julgamento. Comissão processante. A comissão deve atuar com independência, imparcialidade, sigilo necessário, respeito às garantias do acusado. Afastamento preventivo não é penalidade. Pode ser determinado para evitar interferência na apuração, possui duração limitada, não implica antecipação da culpa. Pegadinha, atenção, afastamento preventivo não significa demissão nem punição antecipada. Lei Maria da Penha, Lei número 11.340/2006. Assunto mais importante do bloco. A Lei Maria da Penha cria mecanismo de prevenção e repressão à violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece medidas de assistência e proteção. O texto foi atualizado por alterações recentes, inclusive em 2005 e 2026. Qual é a lei aplicada? Quando a lei é aplicada? Configura violência doméstica e familiar contra a mulher, a ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sofrimento sexual, sofrimento psicológico, dano moral e dano patrimonial. Âmbitos da violência: unidade doméstica, espaço de convivência permanente de pessoas ou com ou sem vínculo familiar. Família: comunidade formada por pessoas que são ou se considerem parentes. Relação íntima de afeto: relação que o agressor conviva ou tenha convivido com a mulher, independentemente de coabitação. Não é necessário morar na mesma casa. A lei pode ser aplicada às relações atuais, encerradas, entre namorados, entre ex-namorados, entre cônjuges, entre ex-cônjuges. As relações pessoais protegidas pela lei independem de orientação sexual. 5 formas de violência. Decore: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Violência física: conduta que ofende a integridade ou a saúde corporal. Exemplo: tapa, soco, empurrões, queimadura, lesões. Violência psicológica: condutas que causem dano emocional ou diminuição da autoestima. Exemplo: ameaça, humilhação, isolamento, vigilância, perseguição, chantagem, manipulação, controle de ações e decisões. Violência sexual: exemplo: constranger a relação sexual, impedir o uso de contraceptivo, obrigar a gravidez, obrigar a aborto, obrigar a casamento, limitar direitos sexuais e reprodutivos,
Violência patrimonial, exemplo, destruir objeto, reter documentos, controlar dinheiro, apropriar-se de bens, destruir instrumentos de trabalho, reter recursos econômicos. Violência moral, relacionada à calúnia, difamação, injúria, pegadinha clássica. Quebrar o celular da mulher, violência patrimonial. Ameaçar e controlar, violência psicológica. Insultar e difamar, violência moral. Impedir contraceptivo, violência sexual. Atendimento à mulher. O atendimento deve ser humanizado, especializado, sem julgamento, respeitoso, integrado, livre de revitimização. A autoridade policial deve garantir a proteção, encaminhar a mulher ao atendimento médico, fornecer transporte quando necessário, acompanhar a retirada de pertences, informar os direitos e serviços disponíveis, registrar a ocorrência, colher provas, encaminhar o pedido de medida protetiva. Medida protetiva de urgência. As medidas podem ser concedidas a partir da situação de risco, independentemente de existência de boletim de ocorrência, inquérito policial, ação penal, processo judicial, tipificação penal específica. A causa ou motivação da violência e a condição do agressor ou da vítima não afasta a aplicação da Lei Maria da Penha. Medidas contra o agressor. Suspensão da posse ou restrição do porte de arma, afastamento do lar, proibição de aproximação, proibição de contato, proibição de frequentar determinados lugares, restrição de visitas aos dependentes, prestação de alimentos, comparecimento em programas de recuperação, acompanhamento psicossocial, monitoração eletrônica conforme atualização legal recente. Medidas em favor da mulher. Encaminhamento a programas de proteção, recondução ao domicílio, afastamento da mulher do lar sem perda dos direitos, separação de corpos, proteção patrimonial, restituição de bens, suspensão de procurações, proibição temporária de contratos sobre bens comuns, auxílio aluguel quando cabível. Prazo de decisão. Recebido o pedido, o juiz deve decidir sobre as medidas protetivas no prazo de 48 horas. Descumprimento. Descumprir caso é decisão judicial que concede medida protetiva. Constitui crime. Alteração de 2026 estabeleceu causa de aumento de pena em situações relacionadas à monitoração eletrônica do agressor. Retração e ação penal. Nos crimes que dependem de representação, a renúncia ou retratação deve ocorrer perante o juiz, em audiência específica, antes do recebimento da denúncia, após ouvir o Ministério Público. Atenção, não basta a vítima declarar na delegacia que desistiu. A lesão corporal decorrente de violência doméstica é tratada como ação penal pública incondicionada. Proibições importantes. No caso de violência doméstica e familiar, não se aplica penas de cesta básica, não se admite prestação pecuniária isolada, não se aplica a lei dos juizados especiais criminais ou crimes praticados nesse contexto. Atenção, a Lei Maria da Penha protege mulheres de todas as classes, raça, idade, orientação e condições sociais. Lei Distrital número 7.484 de 2024. A Lei número 7.484 de 2024 dispõe sobre a carreira pública de desenvolvimento e assistência social do Distrito Federal. Estrutura da carreira. A carreira envolve cargos voltados à execução de políticas de assistência social, segurança alimentar e nutricional, transferência de renda, proteção social, atendimento à população em vulnerabilidade. Entre os cargos estão especialista em desenvolvimento e assistência social,
técnico em desenvolvimento e assistência social. Ingresso. O ingresso ocorre mediante concurso público, observância da escolaridade exigida, cumprimento dos requisitos do edital e registro profissional quando necessário. O cargo de especialista exige formação superior. Os requisitos específicos dependem de especialidade prevista no edital. Áreas de atuação. Os servidores podem atuar em unidades socioassistenciais, gestão administrativa, atendimento ao público, execução de programas sociais, concessão de benefícios, segurança alimentar, elaboração e acompanhamento de políticas públicas, proteção a pessoas e famílias vulneráveis. Princípios da atuação: dignidade da pessoa humana, atendimento humanizado, proteção social, respeito à diversidade, redução das desigualdades, ética, legalidade, eficiência, defesa dos direitos sociais. Pontos para decorar: carreira pública distrital, o ingresso é por concurso, possui cargo de nível superior e intermediário, está ligado às políticas de desenvolvimento e assistência social, substitui a estrutura das leis anteriores na carreira, algumas expressamente revogadas pela Lei nº 7.484 de 2024. Primeiro socorro. Primeiro socorro são os cuidados iniciais prestados até a chegada da equipe especializada. Regra principal: proteger, avaliar, chamar socorro e socorrer. Segurança da cena. Antes de tocar na vítima, verifique riscos, proteja-se, sinalize o local, não se exponha ao fogo, eletricidade, trânsito ou substâncias tóxicas. Utilize barreira de proteção quando possível. O socorrista não deve virar uma segunda vítima. Avaliação inicial: verifique consciência, respiração, circulação, sangramentos intensos, existência de perigo imediatos. Acionamento do socorro. Telefones importantes: o SAMU 192, Corpo de Bombeiros 193, Polícia Militar 190. Ao ligar, informe local exato, tipo de ocorrência, número de visita, estado aparente da vítima, risco existentes, telefone para contato. Engasgo. Engasgo parcial: a pessoa tosse, fala, respira e emite sons. Qual a conduta? Incentive a tosse, observe. Não dê tapas enquanto a pessoa for eficaz. Engasgo total: a pessoa não fala, não respira, não tosse, leva as mãos ao pescoço, pode ficar arroxeada. Conduta em adulto consciente: realizar compressões abdominais, acionar o socorro. Repetir até desobstruir ou a vítima perder a consciência. Em gestante ou pessoas muito obesas, as compressões devem ser torácicas. Não introduza dedo na boca sem visualizar o objeto. Sangramento. Conduta: faça compressões diretas com pano limpo ou gaze. Mantenha pressão contínua. Eleve o membro se não houver suspeita de fratura. Não retire objetos encravados. Não remova o primeiro curativo encharcado, coloque outro por cima. Acione socorro em caso de sangramento intenso. Sinais de choque: pele fria e pálida, suor, fraqueza, confusão, pulso rápido, sede, desmaio. Em suspeita de hemorragia interna, mantenha a vítima deitada e imóvel e não ofereça líquidos.
Fratura. Sinais: dor, deformidade, inchaço, dificuldade de movimentação, hematoma, exposição do osso. Conduta: não tente colocar o osso no lugar. Não movimente desnecessariamente. Imobilize na posição encontrada. Imobilize a articulação acima e abaixo. Cubra fratura exposta com material limpo. Não empurre o osso. Acione o socorro. Queimadura. Conduta: interrompa a fonte da queimadura. Resfrie com água corrente limpa. Retire adornos se não estiverem grudados. Cubra com tecido limpo. Procure atendimento em queimaduras extensas ou profundas. Nunca faça. Não passe pasta de dente, não passe café, não passe manteiga, não use gelo diretamente, não estoure bolhas, não arranque roupa grudadas. Desmaio. Conduta: deite a pessoa, eleve as pernas se não houver trauma, afrouxe roupa apertada, mantenha o ambiente ventilado, observe a respiração, coloque de lado se houver vômito, respiração normal, não jogue água no rosto, não dê tapa, não ofereça líquido enquanto estiver inconsciente, não obrigue a pessoa a levantar imediatamente. Convulsão. Conduta: proteja a cabeça, afaste o objeto, marque o tempo da crise, afrouxe a roupa apertada. Após a crise, coloque a pessoa de lado, observe a respiração, acione o socorro quando necessário. Não segure a vítima, não tente impedir os movimentos, não coloque objeto na boca, não tente puxar a língua, não dê líquidos ou remédio durante a crise. Intoxicação. Afaste a vítima do agente tóxico com segurança. Identifique o produto, guarde a embalagem ou rótulo, acione o socorro, siga orientações especializadas, em contato com a pele ou olhos, lave com água abundante. Nunca faça, não provoque vômito, não dê leite, não ofereça medicamentos, não entre em ambiente contaminado sem proteção. Quadro final de memorização. A RIDE. Integração entre DF, União, Goiás e Minas Gerais. Cooperação administrativa, desenvolvimento regional, redução da desigualdade, coordenação pela Coaribe. PDPM, trabalho e autonomia, educação, saúde, enfrentamento da violência, participação política e diversidade e inclusão. Lei orgânica, primado do trabalho, bem-estar, justiça social, saúde, educação e assistência, meio ambiente equilibrado. Lei número 840, deveres, responsabilidade civil, penal e administrativa, advertência, suspensão e demissão, prescrição 1, 2 e 5 anos, contraditória e ampla defesa. Maria da Penha, violência física, psicológica, sexual, patrimonial, moral, não exige coabitação, medidas protetivas independe de processo criminal, decisão judicial em até 48 horas, descumprir medida protetiva é crime. Lei número 7.484 de 2024. Carreiras públicas, assistência e desenvolvimento social, ingresso por concurso, especialista e técnico, atendimento às pessoas em vulnerabilidade, primeiros socorros, segurança da cena, avaliação inicial, chamar 190 ou 193, não mover vítima sem necessidade, não oferecer líquido à pessoa inconsciente, não colocar objetos na boca durante convulsão, não provocar vômito em intoxicação. Esse é o resumo e boa sorte e bons estudos.